Muito bem, algumas dicas rápidas para trabalhar com seus rascunhos de forma mais precisa e chegar em line arts mais bem construídos, né, para produzir obras com a qualidade maior, com a facilidade maior também. Primeira coisa que você deve fazer é ter uma ideia final sobre o seu projeto. Eu estou mostrando aqui as etapas desse trabalho. Eu recomendo muito você não começar do nada, tá? Você ter uma boa estrutura, uma boa ideia, fazer alguns testes, alguns rabiscos primeiro, porque você tem que ter um objetivo sobre aonde você quer chegar. Então mentalize, visualize antes de iniciar. Eu estou ilustrando esse vídeo aqui com alguns speed arts também, para você ter uma precisão bem maior no seu objetivo final. E aí, durante esse processo, né, antes de você começar de fato a desenhar e fazer o rascunho, as linhas guias, rabisca alguma coisa, tá? Alonga os dedos, você tem que dar uma aquecida primeiro. E aí faça alguns círculos, algumas bolinhas, rabisque, desenhe uma árvore, por exemplo, algumas curvas, algumas espirais, e aí depois você pode iniciar o seu trabalho. E vou estar mostrando aqui as etapas da construção só de um esboço simples, um line art aqui de uma personagem. E inicialmente você faz um desenho gestual. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo a respeito disso, que é muito produtivo você trabalhar com esses desenhos gestuais primeiro, tá? Então você faz esse gestual e depois você faz as linhas guias, e caso você precisar, você começa o seu esboço com isso. E com o tempo você consegue ir eliminando algumas etapas, porém essa questão dessas linhas guias, ao menos para mim, mesmo depois de anos, elas continuam sendo necessárias para montar um line art, cada um. Já teve até uma época que eu pulava essa etapa, eu começava direto pelo line art final, mas com o tempo eu percebi que era muito útil, tá, montar isso aqui, porque ajuda numa visualização melhor e evita você ficar cometendo alguns erros no esboço. Mas cada caso é um caso, às vezes eu uso, às vezes não, mas na maioria dos casos eu uso. E aí, por fim, que é muito legal e muito bom você trabalhar, caso você venha manter um line art, muitas vezes eu não faço isso porque eu não mantenho um line art. Mas essa parte aqui que eu estou mostrando dessa estrutura da personagem, é você trabalhar com as variações de espessura para dar peso na sua linha. Isso aqui causa uma dimensão muito grande, tá? E dá um impacto muito mais profissional na sua linha. Vou estar mostrando alguns exemplos aqui também. E aqui você pode comparar sem criar esse efeito e criando o efeito, como o seu desenho ele fica bem mais fechadinho, bem mais apresentável, tá? Então uma outra questão também, vou estar deixando mais alguns speed arts passando, é sempre que possível você usa referências para fazer as suas ilustrações, porque existe uma coisa chamada biblioteca mental. Eu recomendo demais você utilizar as referências, porque utilizando elas você vai ter uma precisão, tá? Muito melhor, muito mais acertada, e vai até aprender mais e abstrair mais coisas, mais informações quando você faz o uso dessas referências. Então elas são vitais e essenciais, completamente necessárias para um artista executar qualquer trabalho. Eu vou até dar um exemplo aqui meu mesmo, mais adiante, de outra ilustração. E outra coisa também é que para você ter uma evolução mais aprofundada na questão de perspectiva, sempre imagine os seus objetos que você está desenhando de forma 2D, imagine eles como uma forma 3D, com uma certa profundidade ou com um ponto de luz marcado. Isso aí vai ajudar demais na sua produção. Imagine que se esse objeto girar em determinada angulação, como que essa iluminação vai se comportar. Então isso faz uma diferença brutal. E a outra questão é você não forçar a barra, tá? Não força a barra além do ponto. Então, por exemplo, tem essa ilustração aqui, e nela eu quis fazer uma composição mais complexa, é um ângulo um pouco complicado, numa pose um pouco diferente, eu quis fazer algo ali num movimento. Então para executar esse movimento, eu queria fazer como se ela estivesse girando a espada, tipo pro lado e estivesse girando a espada, fazer algo diferenciado, uma pose mais diferente. Só nessa questão da mão dela, essa mão de cima, eu fiquei 2 dias aí quebrando a cabeça, tive que parar, voltar 2 dias depois para ver exatamente ali onde eu tava errando, e no fim coloquei o celular no chão, posei ali para pegar essa questão desse movimento da mão, para fazer uma execução ali com mais precisão, não ficar estranho, tá? Então assim, o que eu quero dizer com isso de forçar a barra além do ponto? Vou deixar mais speed arts passando. Você sendo iniciante ou até num nível mais intermediário, você deseja muitas vezes se superar e criar trabalhos cada vez mais complexos. Mas o que acontece? Às vezes, se você forçar a barra demais, chegar numa angulação, numa perspectiva, em alguma obra que seja muito complicada, se você não tiver a experiência para gerenciar isso, se tiver passado por outras situações de um impacto menor, né? Onde você consegue gerenciar, sabe que você tem que dar uma pausa, voltar, você pode se frustrar demais, tá? Ao ponto de não conseguir executar aquela tarefa. Então, vai devagar nessa questão de sempre estar se renovando. E nem sempre você precisa fazer isso, tá? Você pode pausar, fazer algumas ilustrações mais simples, faz uma pose mais complexa, uma mais elaborada.
depois você volta, faz um cenário, faz um personagem mais simplificado. Então eu recomendo muito você ir devagar nessa questão de forçar a barra, tá? Ela é importante, mas você não precisa exagerar. Então basicamente é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu agradeço demais. Se tiver gostado, deixa o joinha. Deixa mais observações aí pros colegas, caso você tiver alguma sugestão. Valeu demais, brigadão, sucesso!